Aula 10, Teorema de Redes, hoje consagradas a Teorema de Devenin e a Teorema de Norton. Como sempre, a gente começa pelo mapa do conhecimento científico da nossa disciplina, e hoje nós estamos aqui, ó, uma curiosidade, em Teorema de Devenin. Vocês viram que tem 3 puxadinhos, ó, puxadinho 1, 2 e 3, porque tem 3 enfoques diferentes para se aplicar o Teorema de Devenin. E nós vamos ver todos esses 3 enfoques e depois iremos ver o Teorema de Norton. Vamos entender o que é o Teorema de Devenin, qual é o princípio do Teorema de Devenin. Olha que circuito. Eu tentei fazer um circuito complicado, mas ele não é complicado, né? Mas vamos supor que ele fosse mais complicado do que aparenta. Muito bem, vamos supor que eu queira essa corrente aqui, ó. Eu quero saber, calcule I0. Se eu quero I0, o que eu necessito para calcular I0? Eu necessito saber, ó, essa tensão aqui, ó. Se eu conhecer essa tensão, V alta, eu posso dizer que I0 é igual a V alta menos 100 sobre 50. Né? Então, fundamentalmente, o que fez Devenin, olha como Devenin foi esperto, colocou, como eu não preciso, para calcular I0, eu não preciso saber a corrente aqui, nem muito menos a tensão aqui. Então, o que fez Devenin? Devenin colocou tudo isso, ó, dentro de uma caixa preta. E disse que isso tudo tem um circuito equivalente. A circuito equivalente é aquele que tem a mesma tensão e corrente em seus terminais. Ó. Então, como tem fontes de tensão aqui dentro, esse circuito equivalente de Devenin vai ter uma fonte de tensão, que eu vou chamar V de Devenin. Como além da fonte, olha como as coisas vão se juntando. Como além da fonte eu tenho uma resistência, essa aqui eu vou chamar a resistência de Devenin. Então, todo o nosso bate-papo de hoje é saber encontrar esse circuito equivalente. Né? Isso aqui vai ser igual a isso aqui, que vai simplificar enormemente nossa vida. Vamos lá? Ó, suponha que eu desejo saber a corrente I, olha aqui, a corrente I, eu quero saber a corrente I passando através do resistor de 50 ohms. Como eu falei, eu não preciso saber nada que está atrás, eu preciso saber essa tensão em um dos seus terminais, porque I é igual a V0 menos 100 sobre 50. Devenin é justamente isso. Quem faz o teorema de Devenin substitui todo o circuito que não me interessa, ou não me interessa. Eu não preciso calcular nem tensões nem correntes nos terminais de seus elementos por uma fonte em série com um resistor. Nosso objetivo, calcular VT e calcular RT. Gente, isso aqui vai ser muito útil para a gente. Né? Vamos agora enunciar o teorema de Devenin.
Esse teorema foi publicado em 1883, então é uma coisa super consolidada. A análise de circuito tem isso, embora ela seja... Por isso se chama esses primeiros cursos da engenharia elétrica, que a gente corresponde ao vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, né? A gente chama o curso básico de engenharia. E os 2 últimos anos são as especialidades, né? O pessoal faz mais ênfase em telecomunicações, mais ênfase em sistemas de potência, mais ênfase em controle, né? E assim que é o curso. Então, vamos lá. O que é que dizia o famoso teorema de Thevenin? Ó, é possível, cadê minha caneta? Está preto, não gosto de preto. Vou botar, é possível simplificar, olha, esse nome é importante, simplificar. Lembra-se? Meu nome é simplificar. Tudo que a gente faz no nosso curso visa sempre simplificar a análise de circuitos lineares. Circuito linear, qualquer circuito linear. Não importa tão complicado que ele seja. A gente vai simplificar o quê? Vai construir um circuito equivalente composto de uma única fonte e uma resistência em série. Olha que maravilha! Que maravilha! Ó, no fundo, o que diz o teorema de Thevenin, que ele permite esconder, não calcular as informações que não são relevantes para solucionar aquele problema específico. Tranquilo? Vamos aplicar o teorema. Olha lá, eu quero essa corrente aqui. Então, eu vou guardar um elemento. Opa! E vou substituir. Olha que coisa louca que eu vou fazer. Vou substituir todos os outros. Vou substituir tudo isso por uma fonte em série com resistor, que é V Thevenin TH, R de Thevenin TH. Aqui, nesses terminais, vai entrar, olha, meu resistor de 3 ohms. Então, o I que eu estou querendo, é um divisor de... Eu estou procurando I que eu estou querendo é a lei de Kirchhoff, né? V de TH, que maravilha, hein, cara? Sobre R de TH mais 3. É isso. É isso que a gente vai fazer. Eu quero a corrente nesse resistor de 3 ohms. Aí vou separar esse circuitão em 2 circuitos. Circuito 1, que vou fazer a equivalência dele com o teorema de Thevenin, e o circuito 2 vai ser essa minha resistência de 3 ohms. Como isso tudo aqui é equivalente a uma fonte de tensão em série com a resistência, vem aqui, coloco meu 3 ohms. Que maravilha! Mais ainda, eu posso fazer a divisão, posso pegar meu circuito e, ia dizer partir eu não gosto, é dividir em 2 circuitos, como eu bem entender. Olha que coisa louca, olha que coisa legal. Louco não, legal. Circuito 1 que a gente acabou de ver, ok, né?
Dividir assim. Agora, eu não quero mais fazer... Ó, eu mesmo, olha para cá, esse circuito aqui. Esse circuito aqui é o mesmo desse aqui. Olha o que eu vou fazer. Aqui o circuito 1 era tudo isso, o circuito 2 era isso. Nesse outro caso, ó, eu vou dividir o circuito em dois circuitos diferentes. Ó, circuito 1, e vou fazer o quê? Isso tudo aqui vai ser equivalente à fonte de Thevenin mais um resistor em série, que vai ficar em paralelo com esse segundo circuito. Ó. Gente! Que maravilha! Perguntas importantes. Quais são as condições, porque ele falava um circuito quão complexo fosse, desde que fosse linear, eu poderia aplicar Thevenin. Então, duas perguntinhas fundamentais. Quais as condições para se aplicar Thevenin? E como eu vou calcular essa tensão de Thevenin e essa resistência de Thevenin? Vamos começar pela primeira, ó. Primeira questão. Quais as condições para se aplicar Thevenin? Quais as condições? Eu vou pegar um circuito com tudo que a gente conhece, um circuito que tem a fonte de tensão independente, fonte de tensão controlada e resistores na sua topologia mais complexa possível. Peguei esse circuito que tem, ó, resistores, fontes independentes e fontes dependentes. Dividi, então o que eu faço? A primeira coisa, onde é que eu quero calcular minhas tensões, minhas correntes? Então, eu vou pegar meu circuito e dividir em dois, ó. Dividir em dois. O circuito amarelo é o circuito 1. Circuito 1. Circuito 2. Né? Ó, esse circuito tem fontes de tensão, fontes de corrente independentes e fontes de tensão e fontes de corrente dependentes. A única condição para eu aplicar Thevenin é se ele tiver fontes controladas, a variável que controla a fonte tem que estar no mesmo lado do circuito. Sacou? Esse Vx que controla essa fonte aqui, ó, tem uma fonte aqui que é controlada por Vx. Esse resistor não pode estar, ou esse Vx, não vamos botar o resistor, esse Vx não pode estar aqui. Não pode, não pode. Ó, se existir fontes dependentes no circuito 1, a variável que controla a fonte são tensões correntes, deve também ficar no circuito 1. Ah, isso também é legal, ó. Se tiver aqui fonte de corrente, vamos apagar. Se eu tiver aqui uma fonte, eu botei de corrente, não precisa de tensão, eu botei uma de corrente lá, uma fonte de tensão aqui. Uma fonte controlada, a variável que controla a fonte tem que estar nesse circuito. Eu não posso fazer uma divisão onde Ix, que é a variável que controla essa fonte de corrente, esteja no outro circuito. Tranquilo? Por quê? Porque aí eu altero o desempenho da fonte controlada. Muito bem. Ó. Então, o que eu tenho? Aqui, se isso acontecer, se acontecer 1 e 2, isso é verdade. Ó. Eu acho que devia outra coisa aqui. Não tem, não. Acontecer 1 e 2. Ó. Se isso aqui for verdade, o que é isso? As fontes controladas, a variável que controla a fonte controlada tem que estar no circuito.
Se tiver fonte controlada, a variável que controla a fonte controlada tem que pertencer ao circuito. Se isso é verdade, eu posso substituir o meu circuito por uma fonte Devenin em série com resistor Devenin. Então, a primeira pergunta está respondida. Qual é a primeira pergunta? Quais são as condições, quais são as restrições que eu tenho? Não é nem uma restrição, é uma condição. Restrição é quando eu não posso aplicar, eu posso, desde que, se tiver fonte controlada, a fonte e a variável que a controla tem que estar no mesmo circuito. Ufa, que maravilha! Aí vem a segunda pergunta. Muito bem, e como é que eu calculo esse VTH? E como é que eu calculo esse RTH? Gente, ó, vou pegar esse circuito e achar a fonte de Devenin. Pá, como é que eu acho? Essa fonte de Devenin, ó, eu vou separar os dois circuitos. Então, vem aqui, ó, pac, 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 separei circuito 1 e circuito 2. A fonte de Devenin, a tensão vai ser justamente a tensão do circuito aberto. Ó, pego o circuito, divido circuito 1, circuito 2, né? Nesse circuito que eu dividi aqui, ó, eu acho a tensão de circuito aberto nesses terminais. Essa tensão de circuito aberto é a minha tensão de Devenin. Oh, 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 que maravilha! Muito bem. Agora, ó, até botei a mãozinha aqui, ó. Achei o VTH e tem uma interrogação aqui. Quem será a resistência de Devenin? Quem será a resistência de Devenin? Ó, então, vamos achar a resistência de Devenin. A resistência de Devenin, ela se aplica em três... Quer dizer, a maneira de eu achar essa resistência, ela depende muito da composição do circuito. O que eu chamo de composição? O que é que tem dentro dessa caixa aí? Se só tiver fontes ideais, eu acho a resistência de uma maneira. Se tiver fontes ideais e fontes controladas, eu acho a resistência de outra maneira. Se eu tiver somente fonte controlada, eu acho de outra maneira. Então, eu tenho três caixinhas. Você lembra aquelas três caixinhas que estavam embaixo do teorema de Devenin? Estão lembrados? Ah, aquelas três caixinhas estão associadas à maneira que eu vou achar a resistência de Devenin. Por que muda 1, 2, 3? Ah, porque o 1 só tem fontes ideais, o 2 tem fontes ideais e fontes dependentes. O 3 só tem fonte dependente. É assim que eu vejo, que eu acho mais fácil. Porém, tem autores, vocês vão encontrar, ó, que o caso 1 e o caso 2, está errado isso, vou fazer, que ele analisa o caso 1 como fosse o caso 2. Esse caso aqui, você pode analisar como fosse esse caso. Não é o que nós fazemos, mas é possível. Vamos lá? O que está aqui? Não sei o que é. Tá. Então, caso 1, preste atenção. A fonte de Devenin... vou voltar lá, que não ficou claro isso. A fonte de Devenin... Ó, tá aqui a mãozinha. A VTH, esse aqui devia ser TH. Sempre é a tensão de circuito aberto. Ó, cortei, medi. Ah, professor, e se tiver fonte controlada? Não problema, continua sendo assim.
E se tiver o caso 3? Opa, o caso 3, vamos botar um ponto de interrogação, quando a gente chegar lá, a gente responde. Ok? Ok, baby. Olha o que é que diz. Como eu vou achar a resistência de Devenant? Se o circuito tiver única e exclusivamente fontes independentes, eu desativo todas as fontes independentes. Ó, vou desativar, vou desativar. O que é desativar? Curto-circuitar, circuito aberto. Curto-circuitei, circuito aberto, não passa a corrente. E o quê? E acho a resistência de entrada nos terminais A e B. Ó, a resistência na entrada, R aqui, é a resistência de Devenant. Que maravilha! Vamos fazer um exemplo. Utilize o teorema de Devenant para determinar V0. V0 está aqui. Muito bem, vou cortar o circuito. Vou dividir em dois circuitos. Ó, prac, prac, prac. Ó, circuito 1 e circuito 2. Certo? Isso aqui vai se transformar, ó. Isso aqui, circuito 1, vai se transformar numa fonte de Devenant. Quem vai ser essa fonte de Devenant? Vai ser o VOC. Open Circuits. Né? Aí acha essa tensão. Aí vou achar agora a resistência de Devenant. Quem vai ser a resistência de Devenant? A resistência de Devenant, eu vou pegar essa fonte e colocar em repouso, desativar a fonte de tensão. Então, ó. Ah, e meço daqui, né? 5 em paralelo com 5, 2,5. Então, eu teria, ó, uma fonte, VTH, a gente vai achar tudo isso. Uma resistência aqui de 2,5. Em série, ó, agora vai o circuito 2. Circuito 2, ó, é uma resistência de 2 ohms. Quero a tensão aqui, divisor de tensão. Super tranquilo, cara. Então vamos lá. VTH, ó. Estão lembrados? Cortei o circuito, está aqui o circuito 1. Circuito 2. Divisor de tensão. Então, VTH, nesse caso, é 5 sobre 10 vezes 5 sobre 10 vezes 10, né? Então, VTH é 5 volts. RTH. RTH, vem cá, ó. 5 e 5 vai dar 2,5. Aqui está no Devenant. Olha que maravilha. Quem é VTH? Divisor de tensão, 2,2 volts. Cara, também faz um circuito fácilzinho desse. Mas é para a gente entender o conceito. Depois a gente vai fazer um mais complicado, tá bom? Qual é o objetivo desse circuito? Esse circuito aqui era para a gente ensaiar, ver como é que funciona. A gente está ainda no caso 1. Caso 1 por quê? Porque só tem o fonte independente. Qual é o objetivo desse circuito? É saber escolher. É como dividir o circuito em dois circuitos. Eu posso fazer aqui, ó. Cortar aqui, né? E aplico o Devenant aqui. Vou cortar aqui, ó. Cortei aqui. Vou aplicar Devenant aqui, está aqui, ó.
Ou posso cortar aqui, ó. Aí aplico o Devenant. Aqui. Ó, apliquei Devenant aqui. Ou quando eu corto aqui, corto em dois, ó. Estou cortando em dois. Ó, cortei em dois. Vou pegar, cortei em dois, ó. Aqui ficou de um lado o curto e a carga de 4 ohms. No circuito 2, aqui no circuito 2. Aqui no circuito 2 vai ficar só o curto. Então, tudo isso aqui vai virar Devenant. E a resposta tem que ser a mesma. Né? Ó, vamos pegar o primeiro caso. Cortei aqui. Maravilha. Devenant, divisor de tensão. Né? Então, vai ser 6 sobre 18 vezes 30. Né? 6 vezes 18 vezes 30. Que deu 10 volts. Muito bem. Então, já tem aqui a minha tensão de Devenant. Aqui, eu já tenho que é 10 volts. Ó. Vou achar o RTH. Olha, o circuito só tem fonte independente. Então, vou curto-circuitar aqui e 12 em paralelo com 6, né? Que vai dar 4 ohms. Ah, vem aqui, 4 ohms. Qual é a corrente? Circuito de laço único, né? E que o I de curto-circuito vai ser igual a 10 sobre 8. Isso? 10 sobre 8. Muito bem. Ampere. Aqui, que deve ter feito a mesma coisa que eu agora. Achou a corrente? 10 sobre 8, 1,25. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Esse aqui eu já sei. Vou para o caso 2. Caso 2, em vez de eu cortar aqui, eu vou cortar aqui, ó. Ah, aí vou achar a tensão aqui, ó. VOC, de circuito aberto, né? Quem é essa tensão? Ah, esse 4 aqui não vai passar corrente, eu posso jogar fora. Ah, então V de Devenant, que é igual a VOC, gente, é igual, opa, V de Devenant, que é igual a VOC, né? Esse aqui, essa tensão é a mesma daqui. Né? É 6 sobre 18 vezes 30. Muito bem. Vamos lá. 6 vezes 18 vezes 30. Então, já deu no meu circuito de Devenant, que deve estar aqui. Depois a gente apaga. Né? Eu achei 10 volts. Agora eu vou achar eu vou achar a resistência de Devenant. Ó, vou desativar a fonte e achar a resistência de entrada. R1. Ó,
Desativar a fonte, eu coloco a fonte de corrente, colocar em curto. Aí vai ficar 4 em série com 4, não é isso? 16 e 4. Opa! Em série com 4. E vai me dar 8. E a minha corrente, ó, vai ser, aqui é 8. 8 ohms. E aqui, ó, terminal, eu vou colocar quem? Meu curto. Meu I de curto-circuito é igual a 10 sobre 8, que é 1,5, né? Certo? 25. Ó, vamos apagar e fazer? Ó, vamos lá. VTH. Ó, e agora eu vou achar RTH. Aqui, opa. Aqui, dá 4, mais 4, 8. Olha aqui, oh, meu Deus do céu. Medir 1,25. Maravilha, né? Se eu comparar as duas, ó. Essa aqui é igual, ó, a corrente que eu achei aqui. ISC é a mesma que eu achei aqui. Como esperado. Que coisa fantástica! Então, caso 1 é super simples, quando só tem fontes independentes. Professor, não estou lembrando como é que eu acho. Opa, atenção, você não separou o circuito em dois. Aquele circuito que você quer transformar no Devenant, que você quer substituir pelo circuito equivalente Devenant, você acha a tensão de saída, a tensão em circuito aberto. E a resistência? A resistência você desativa as fontes, coloca as fontes em repouso e mede a resistência de saída, ou o RI visto dos terminais AB. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir, ó, uma fonte dependente. E vamos para o caso 2. Prestem atenção. O cálculo de VTH não muda. Ele é feito da mesma maneira que foi feito no caso 1. Muito bem. Ó, caso 2. O que é o caso 2? Vocês estão lembrados do que é o caso 2? É aquele que tem uma fonte controlada. E o teorema de Thevenin diz que eu posso substituir todo esse circuito por uma fonte de Thevenin em série com a resistência de Thevenin. Desde que o quê? O I0, que é a variável que controla a fonte, também esteja dentro do circuito. O que quer dizer isso? Vamos apagar. Quer dizer que o circuito que eu não posso pegar aqui, ó, não posso substituir por devenância aqui assim. Por que não posso? Porque a variável que controla a fonte controlada, dependente, ficou fora, ficou para o outro circuito. Ok. Então, vamos lá. Muito bem. Então como é que eu acho a tensão? A tensão é muito fácil. Vou dividir aqui, ó, e achar, a gente já sabe, que a tensão de circuito aberto é a tensão de Thevenin. E a resistência?
Olha como é que eu vou achar a resistência de Devenant. Eu vou pegar o circuito original, que é o circuito original, é esse aqui, ó, e vou curto-circuitar. E vou achar aqui, ó, corrente de curto-circuito. E vou dizer que a resistência de Thevenin é igual à tensão de Thevenin, a tensão de circuito aberto, dividido, olha que maravilha, pela corrente de curto-circuito. Ó, então, agora, eu faço minha conta em 3 partes. Ó. Quem é a resistência de Thevenin? Ó, eu já tenho isso aqui, ó. Esse 1 aqui me deu o quê? A tensão de Thevenin. Agora eu venho aqui, ó, e curto-circuitei e calculei a corrente de Thevenin, a corrente de curto-circuito. A resistência de Thevenin é a razão entre a tensão de Thevenin, desculpa, pode ser entre a tensão de Thevenin, mas eu gosto de dizer a tensão de circuito aberto pela corrente de curto-circuito. Nos terminais externos do circuito que eu quero substituir pelo circuito de Thevenin. Atenção! Olha, tem uma tensão bem grande, ó. Eita, ficou aqui, a gente não viu. Não se desativa a fonte nesse caso. Olha a diferença aqui, as fontes estão todas ativadas. Para esquentar as máquinas. Esquentando a nossa máquina. Ache o circuito equivalente via Thevenin. Ó, tem um circuito aqui e uma carga. Eu quero substituir tudo isso aqui, ó, por uma fonte e uma resistência. VTH R TH. Eu vou substituir tudo isso por isso aqui. E aqui eu vou meter essa carga azul lá. Tá? E aqui, ó. Pronto. Hã? Só pediu isso. Muito bem. Aí eu vou olhar o circuito. A primeira coisa que eu vejo, opa! Fonte controlada. Ah, tem uma fonte controlada e tem uma fonte independente. Então, isso aqui se chama caso 2. Caso 2. Eu preciso que resolver o problema em três passos. Eu vou achar VTH, ou de circuito aberto. Vamos botar de circuito aberto. Open Circuit. Depois eu vou achar o I desse curto-circuito. Depois eu vou achar o RTH. Olha que maravilha. Que é igual ao V de Open Circuit sobre o I de curto-circuito. Que maravilha. Então, vamos lá? Ó. Solução. Fonte independente, fonte dependente. Ó, circuito original, acho V ou VOC. 2, curto-circuito, acho IC. 3, acho a razão. Gente, ó, abri, curto-circuitei e fiz a continha de VOC sobre SC. Né? Ó, se eu quero achar VOC, que está aqui, esse aqui está em aberto, então VOC também está aqui, né?
VOC. Aqui, ó. Passa nada. Ó. Ó, eu posso transformar a fonte de tensão aqui uma fonte correndo, uma fonte de tensão. Aqui, ó, aqui é fonte de tensão. Mas não quero, vou fazer assim, ó. Se eu fizer I1, mesmo sentido. I2, estou aplicando malha. I3. Se eu sei de cor, é por isso que eu digo que isso é a parte mais importante da matéria. Ó, quem vai ser VOC? VOC é igual a 6 vezes I2. Então, se eu calcular I2, o problema está feito. A primeira parte, né? Então, isso que a gente fez, ó. Análise de malha. Vamos apagar, porque fazer tudo novamente. Análise de malha. I1, I2 e 3. Olha que barato. VOC vai ser 6 e 2. Para aplicar a inspeção. I1. Eu já sei de qual, mas se eu quero fazer mesmo, professor, quero. I1 é 5 amperes, né? Porque tem uma fonte aqui, né? Então, eu posso colocar 1 aqui, 0, 0, 5, né? 1, 0, 0, 1, 5 amperes. E 2? 4. E 2 eu estou aqui, né? Né? 4 mais 2, 6, 6, 6, 12. Olho para 1, menos 4. Olho para 3, menos 6. Opa! Olho para 3, menos 2. Olha a autoconfiança. Tem fonte? Não, 0. Agora olho para 3. 3 estou aqui. Sai daqui e vem para cá. Uau! Estou aqui. 2. Olho para 1, 0. Olho para 2, menos 2. Tem fonte? Também não. Pô, gente, eu estou aqui, cara. Ó, deixa os bonequinhos para ver o que é que acontece. A preguiça. Ó, vamos embora novamente. 2. Olho para 1, 0. Olho para 2, menos 2. Tem fonte? Tem. Está no sentido contrário da corrente, então é negativo. Positando no mesmo sentido, desculpa. Então é positivo. Rapaz, é uma distraçãozinha, você erra o problema todo. Muito bem. Eu quero vermelho. Muito bem, muito bem. Equação auxiliar. Onde é que está a equação auxiliar? Por que eu preciso de equação auxiliar? Variável que controla a fonte. Vx é 4 e 1 menos e 2. Porque, ó, está passando aqui. 4 e 1 menos e 2. Tá, vou substituir na 3, né? Substituir na 3, trago as outras duas, tenho minha matriz, aplico Kramer, pronto. Achei 2. E quanto é VTH? VTH é I2 vezes 6, que me deu 20 volts. Que maravilha! O que é que você precisa fazer agora? Agora você vai o quê? Você vai curto-circuitar isso aqui, ó. Quando você curto-circuita aqui, ó, vai aparecer mais uma malha aqui. I4. É complicado não, porque I4 vai ser quem I4? Vai ser a corrente de curto-circuito. Gente, como eu adoro o circuito, porque é lógico. Ó, então vamos embora. Curto-circuitei, apliquei novamente malha. Mais uma vez, inspeção. Você já disse que é IS igual a 4. Mais uma vez, inspeção. Vai ser novamente I1 igual a 5, então vou botar 0, 0, 0, 0. Vem para 2.
Venho para 2, 4, 6, 12, 2. 12 com 1, menos 4. 2 com 3, menos 2. 2 com 4, menos 6. Tem fonte? Não, 0. Vou agora para cá. Não, para cá, para 3. Tudo que tem 3, 2. 3 com 1, 0. 3 com 2, menos 2. 3 com 4, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Está. Então, 2Vx. Vou para 4. Tudo que tem 4. 6 e 2, 8. 4 com 1, 0. 4 com 2, menos 6. 4 com 3, 0. Tem fonte? Não. Olha que maravilha. Equação auxiliar. Por quê? Porque eu tenho uma fonte controlada. Então, eu quero fazer Vx. A variável que controla a fonte em função das correntes de malha. Vx é igual a quê? A 4 e 1 menos e 2. 4 e 1 menos e 2. O que é que eu faço com isso? Substituo aqui. Vai ficar 8, 4 vezes 2, 8 e 1 menos 8 e 2. Coloco na minha expressão, trago as outras equações. Olha que maravilha! Minha matriz, resolvo a H4. Ó, então, eu tenho a tensão de circuito aberto, tensão de curto-circuito, e a razão entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito é a minha resistência de Devenant. Agora eu vou montar meu circuito. Olha que maravilha. Esse circuitão todo, ele é equivalente a uma fonte de 20 volts em série com a resistência de 6 ohms. Ok. Gente, opa. Então, quer dizer, a fonte, achar a fonte, eu achei nesses dois casos da mesma maneira. Achar a resistência de Devenant, se não tiver fonte controlada, eu desativo todas as fontes independentes presentes e acho a resistência de entrada. Se tiver fontes controladas, eu curto o circuito, os terminais AB, acho a corrente de curto-circuito e a resistência de Devenant é a razão entre tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito. Muito bem. Então, falta agora a gente analisar, ó, caso 3. O que é que diz o caso 3? Ó, só tenho uma fonte controlada. Bem, a primeira coisa que eu chego à conclusão que se eu tirar isso aqui, a tensão de circuito aberto é igual a 0. Ah, e faz sentido, não tem ninguém fornecendo energia aqui, porque essa fonte aqui, ela recebe 0. Né? Esse 0 existe por quê? Porque existe V0. Se V0 é igual a 0, não tem corrente, não tem tensão nos terminais, não tem corrente passando nos terminais da resistência. Não é isso? Ó. Então, ó, não existe nenhum elemento fornecendo energia ao circuito
Então, I0 igual a 0. É beta I0, é 0. Então, se eu querer achar circuito aberto aqui, VTH é igual a 0. Muito bem. Não, essa interrogação não era para ali. A interrogação é para cá. Ó. Era aqui, ó. Muito bem. Quem vai ser RTH? O circuito equivalente foi isso aqui, ó. Concorda comigo? Agora, o meu problema é saber como é que eu calculo esse RTH. Né? Como eu calculo esse RTH? Ó, o problema é o seguinte, essa fonte aqui, quando eu não alimento com nada, se eu botar aqui, se eu colocar aqui uma fonte, eu excito esse zero. Aí eu tenho beta I zero. Agora, quando eu não coloco nada, e vou medir aqui a resistência. Se eu medir a resistência interna, vai dar a mesma coisa daqui. Porque essa aqui não tem fonte nenhuma, então isso aqui é zero. Você fala assim, por que você não mede, então, pelo caso 2? Como era o caso 2? VOC, olha que loucura, sobre ISC. Tá, vou aceitar a sua sugestão. Eu vou aqui, vou apagar. Opa, vou apagar ali. Borracha. VOC, circuito aberto. Quem vai ser VOC? VOC vai ser igual a zero. Agora, vamos medir ISC. ISC, eu vou chegar aqui e curto-circuitar. Aqui, ó. E vou medir ISC. Olha que legal. Quando eu medir ISC aqui, como está em curto, esse zero aqui não vai passar nada, vai dar preferência para passar aqui. Então, I0 vai ser igual a zero. Se zero fosse igual a zero, isso aqui é zero. Então ISC, não tem nenhuma fonte aqui, não tem corrente nenhuma, também é zero. Vai ficar zero sobre zero. Cara, então o método 2 não me serve. O método 1 me dá, não leva em consideração a fonte controlada. Começa a resistência. E a fonte controlada não leva em consideração, não? Você está me dizendo que, cara, eu tenho que dar uma pensada nisso para ver como é que eu vou resolver esse problema. Alguém teve a ideia genial. E se nós colocarmos uma fonte de prova nos terminais? Essa fonte de prova serve para quê? Para excitar a fonte controlada. Eu faço a fonte de prova aqui, geralmente, de outra cor. Essa fonte de prova, geralmente, de 1 volt. Ou uma fonte de corrente também, de 1 ampere. De 1. Uma ou outra. Como aqui o desenho está volts, eu vou deixar a fonte de tensão.
A ideia genial. Aplicar uma fonte de tensão V0 em A e B. Aí eu aplico V0. Olha o que é que eu faço. Olha o que é que eu faço, cara. Que bobagem. Olha o que é que eu faço. Calculo agora I0. E falo que R de TH é igual a... Vamos supor, usei V0. A V0, que é igual a 1, sobre I0, que eu medi. Ó, que fantástico, hein, cara? Ó, então, ó, caso 3. Qual é o caso 3? Só possui fonte dependente. O circuito não tem fontes independentes. Não tem como ter energia lá dentro se você não excitar essa fonte. Aí você vem externamente, ó, ou coloca uma fonte de teste de 1 volt, ou coloca uma fonte de corrente de 1 ampere. Se eu coloquei a fonte de teste de 1 volt, eu meço o I0. Se eu coloquei a fonte de corrente de 0, eu meço o V0. Calculo. A razão entre V0 e I0 é a minha resistência de Devenant. Aqui eu uso sempre a fonte de corrente. E eu calculo ela coloco ela igual a 1 ampere. Eita, 1 ampere. Por quê? Porque quando entra aqui, eu calculei V0, se 0 é igual a 1 ampere, R de TH é igual a quem? Ao V0 calculado, que é V0 sobre 1. Vamos aplicar? Exemplo. Eu quero achar a tensão nos terminais X, Y. Quero substituir esse circuito aqui, ó, amarelo, pelo seu equivalente de Devenant. Né? Então, ó, tá ele aqui. Eu vou pegar esse circuito e colocar nos terminais dele uma fonte. No meu caso, de corrente, eu acho. De 1 ampere. E vou calcular. Eu estou pedindo para calcular Vx e vou calcular. Ah, meu Deus, onde é que está a minha canetinha? Vou calcular Vx. Não vou calcular Vx. Né? Eu vou calcular V0, Vx, né? Calcular V0. Vou ter Vx, mas não está certo. Calcular V0. 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 A resistência RTH. RTH é igual a V0, que eu calculei, sobre 1. Ó. Então, meu circuito de Devenant só tem o resistor. Ele não tem fonte, a gente sabe disso, não tem energia lá dentro. Esse aqui é um resistor. Ele vale, ó, R, TH, que eu calculei assim. E aqui eu vou colocar o quê? Os 50 ohms. E os 100 amperes. 100 amperes não, 100 volts, desculpa. E os 100 volts. Ó. E calculo agora. Assim, agora eu vejo
XY, que é um divisor de tensão. Tranquilo. Olha como é barato. Ó, solução. A rede possui somente fontes dependentes, então vai ser o devenã dela é única e exclusivamente uma resistência de devenã. Como é que eu vou calcular isso? Vou calcular minha fonte de corrente de 1 ampere. Vou aplicar, eu quero achar o V0. Vou aplicar malha, I1 e 2. Quem é I1? I1 é 50. Vamos aqui. Já botei V0. Quem é V0? V0 vai ser I1 menos I2 vezes 60. Quem é I1? I1. Desculpa, quem é a equação da malha 1? Vai ser 50 mais 60, 110, mais 20, 130. Opa! 130. 1 com 2, menos 60. Eita! Menos. Gente. Menos 60. Tem fonte? Tem. Está na mesma direção? Não. Menos 10 e x. 2, opa, e 2 é igual, ó, e 2 está aqui, é igual a menos 1. Muito bem. Equação auxiliar. E x é I1 menos I2. I1 menos I2. Vou substituir agora. E x vai ser I1 mais 1, né? E x está ali. Ó, 10 e 1 vai ficar 141. Menos, como ainda mais 10 aqui, esse menos 60 vem para cá. Mais 72. E 2 é igual a 1 menos 1. Então, substituo aqui, ó. Ache 1 igual a 0,5 ampere. E 1 igual... Que 1 você achou? Esse aqui, ó. Achei esse 1 aqui, ó. Então, V0 vai ser I1 menos, vai dar 1,5 por 30, vai dar 30 volts. V0 é 30 vezes. Quem é RTH? RTH, ó que loucura. RTH é 30, que é o V0, pela fonte de corrente, que é 1. Ó que maravilha. Então, 30 ohms. Gente, ó, fez tudo de uma vez, não vamos devagarzinho. Ó, 30 ohms. Como é meu circuito? Ó que maravilha. Ó que maravilha. Peguei tudo isso, substituí pelo meu devenã, que só tem não tem fonte, só tem uma resistência. Eu quero Vx, posso fazer por divisor de tensão, 30 sobre 80 vezes 100, que vai me dar o 37,5 volts. Barato? 3 maneiras, vou dizer 3 maneiras. 3 maneiras de achar o circuito equivalente de devenã em função da topologia do circuito. Se o circuito que você quer substituir pelo devenã tiver única e exclusivamente fontes independentes, a tensão de devenã é igual à tensão em circuito aberto, e a resistência de devenã você desativa, bota em repouso todas as fontes
independentes. E acha a resistência de entrada, que vai ser a resistência de Devenant. Caso você tenha uma fonte controlada e a variável que a fonte controlada estiver pertencer ao circuito que você quer substituir pelo circuito de Devenant, você já tem a tensão de circuito aberto, que é a tensão de Devenant. Você vai curto-circuitar os terminais desse circuito, achar a corrente de curto-circuito, e a resistência de Devenant vai ser a razão entre a tensão e corrente. Finalmente, a gente viu o caso 3, que o circuito não possui fontes independentes. Ele só possui fonte dependente. Então, ele não tem nenhuma fonte de energia no seu interior. O que é que significa? Que a tensão de Devenant é igual a zero. O equivalente é dado única e exclusivamente pela resistência de Devenant. Para levar em consideração a fonte controlada, você excita o circuito com a fonte de prova, que pode ser uma tensão de 1 volt ou uma fonte de corrente de 1 ampere. Se você fizer com a fonte de corrente, vai calcular V0, e a razão entre a tensão e a fonte de prova é a resistência de Devenant. Gente, que maravilha! Feito. Vamos para o teorema de Norton. Nem vou parar para perguntar que vocês estão entendendo. Porque eu tenho certeza, se vocês não estivessem entendendo, já tinham me interrompido. O teorema de Norton diz que eu posso substituir, olha que loucura, todo esse circuito por uma fonte de corrente em paralelo com a resistência de Norton. Gente, o que é isso? Eu vou colocar aqui. Isso aqui significa transformação de fonte. Se eu tenho isso, eu posso ter um VTH. Por isso que é mais rápido essa parte. Quem vai ser VTH? Multiplica a fonte, pela resistência. Então, VTH é igual, aí, que a gente está chamando de Norton, vezes R de Norton, que agora é VTH. Aí eu boto aqui o quê? Em série, R, VTH, que é igual a R de Norton. Então, quer dizer, eu posso analisar de duas maneiras. Através de transformação de fonte, eu posso escolher se eu quero fazer o teorema de Norton de Devenant, ou por dualidade, dual de fonte corrente, fonte de tensão, resistência em série e resistência em paralelo. Olha que maravilha, né? Vou fazer aqui por transformação de fonte. Então, vamos limpar agora tudo, já que eu entendi. O teorema de Norton substitui o circuito por uma única fonte de corrente em paralelo com a única resistência. Olha que coisa interessante. Existe assim não sei o que é, mas eu nunca me disseram isso. Não está escrito em canto nenhum, mas é tão óbvio, né, que o Norton fez o dual não, isso está escrito. Norton é o dual de Devenant. Mas dá a impressãozinha que o cara deu uma
uma plagiada, né? Que Norton deu uma plagiada em Devenant. Inclusive porque eles não são contemporâneos, né? Deixa eu ver se está aqui. Ah, eu tirei porque... Ah, está aqui. Né? Ó, o teorema de Norton, que ele trabalhou naquele laboratório Bell, né? O laboratório Bell dos Estados Unidos é um ícone nas telecomunicações, no desenvolvimento das telecomunicações. Ele trabalhou lá para desenvolver não sei o quê, aí ele inventou esse teorema que é no ano que Devenant morre. Olha que coisa doida, né? O Norton, que é o dual de Devenant, foi proposto em 1926, que por acaso é o ano onde o Leon Devenant faleceu. Mas deixa isso para lá, que nosso negócio aqui é aplicar a teoria. E o teorema de Norton diz que é possível. Olha aqui, olha o enunciado. É possível substituir qualquer circuito linear, não importa quão complexo seja, por um circuito equivalente composto de uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Aí eu, lógico, aí todo mundo sabe, todo mundo diz. Norton é o dual de Devenant. Ok? É por isso que é mais rápido. Ó. Pego, tu entende, Devenant, entendo Norton. Pega o circuito, divido em dois, toma precaução, se tiver fonte dependente, da variável que controla a fonte dependente, está no mesmo lado, do mesmo circuito, e substituo esse circuito por uma fonte de corrente em série com resistor. Ó. O princípio é o mesmo. Ó. Esse trapézio me deu um trabalho. O princípio é o mesmo. Qual é o princípio? Ó, aqui tem fonte de tensão, só fonte de tensão. Quem vai ser a fonte de corrente de norte? Em vez de abrir, vai ser o curto-circuito. Eu meço aqui. ISC, que é corrente de norte. Ó. Quem vai ser a tensão de norte? A ET de norte? Ah, é fonte de corrente, só tem ativo eu curto-circuito, é igualzinho lá. Curto-circuito e acho RN. E aqui está meu circuito. Olha que maravilha. Agora, nesse caso aqui, caso 2. Caso 1, ok, né? Vamos apagar essas coisas. Caso 2. Vou apagar aqui, que já está lá embaixo também. Caso 2. Qual o caso 2? É o caso que eu tenho fontes dependentes. Caso 2 está aqui a fonte dependente. A fonte de Norton eu calculo da mesma maneira, ó. Curto-circuito. E acho. Corrente curto-circuito é a minha fonte, está aqui. Como é que eu vou achar VOC? Ah, sabe como é que eu vou achar VOC? Eu vou simplesmente abrir circuito aberto e meço VOC. Né? Ó, não desativar as fontes e achar VOC. Quem vai ser resistência de Norton? Resistência de Norton é igual a I de curto-circuito sobre tensão de circuito aberto. Muito bem. Terceiro caso. Terceiro caso, só tenho a fonte controlada. Faça a mesma coisa, cara.
só tem a fonte controlada, então não vou ter fontes de tensão aqui dentro. E N igual a zero. Né? E vou achar o quê? Vou colocar aqui. Borracha. Vou colocar aqui uma fonte controlada. Vou colocar aí. Colocar aí. Esse aqui eu tirei, né? Vou medir V0. Né? Meço V0. E agora, Rn é a razão de VI. Certo? Que maravilha, né? Esse aqui a gente já falou tudo, nesse aqui. Vou fazer um exemplo. Achar o equivalente de Norton. Muito bem, muito bem. Tem fonte controlada e fonte independente. Então, no caso 2, eu vou precisar achar o quê? Vou achar a corrente de curto-circuito, que vai ser a minha fonte de Norton. Vou achar a minha tensão de circuito aberto. E vou achar meu Rn, que vai ser igual a VOC sobre SC. Cara, que negócio que eu aprendi de transformação de fonte, ó, tá tudo aqui, né? Muito bem, então vamos lá. Solução. Ó, curto-circuitei, tá aqui. Tá aqui. 2, circuito aberto, tá aqui. Tá aqui. 3, razão de circuito aberto. Curto-circuito. A mesma coisa, professor, quase, né? Então, ó, caso 1, curto-circuitei. Vamos ver o que acontece aqui. Lá, eu posso transformar aqui, ó. Olha que maravilha. Vou fazer uma transformação de fonte aqui. Olha que maravilha. Fiz essa transformação de fonte. Posso aqui, ó, aplicar a análise de malha. E 1 e 2. Vamos fazer. N vai ser igual a 2. Caso 1, vamos botar aqui. 4 e 1 igual a 10. Né? Caso malha 2, 10 volts igual a 5 e 2, né? Igual a 10 volts. 10 volts igual a... Não, são duas fontes, desculpa. Ó, tem essa aqui e essa aqui. 10 volts mais 10 e x igual a 5 e 2, né? Muito bem. Quem é x? X, cadê x? X é igual a menos 1. X igual a menos 1. Substitui, eu sei que 1 é menos 2,5, né? Tem 2,5 ampere. Vou substituir em 2. Taxa de 2 igual a 7 ampere. Ó. Então, em N igual a 7 ampere, eu já conheço a fonte, olha aqui, eu já conheço a fonte de Norton. Quem é a resistência de Norton? Agora eu vou vir aqui, abrir o circuito. Abrir o circuito, vou novamente fazer a transformação de fonte. Olha que maravilha! Esse 5 ohms não vai valer nada. A tensão vai ser 10x mais 10, né? Esse é VOC. Quem é x? X é 10 volts sobre 4, né? X está aqui. Vai ser 10 volts sobre 4. Substituo. Gente! Quem é resistência de Norton? É 35 dividido por 7, né? E vai me dar 5 ohms. Aqui, substituo por 5 ohms.
Cara, é a mesma coisa. Olha que maravilha. Deixa eu ver agora. Olha que maravilha. Papum. Próxima aula, olha, eu tenho próxima aula de transformação máxima de transferência de potência, tem 3 aulas de amplificador operacional e terminou nosso curso. E eu tenho certeza que vai ser, pelo que eu estou acompanhando, vai ser um sucesso o nossa aprendizagem nesse curso. Ó, máxima de transferência. Por hoje é só. Está de bom tamanho.